Pessoal, tudo bem? Vamos continuar essa descrição aqui do sábio falando dos seus mestres, né? Então o próximo mestre aqui que vai falar é sobre o inseto. Então ele observando a natureza, né? Ele viu que a vespa, ela coloca um inseto, ela força o inseto menor, né? A ficar dentro da sua colmeia, uma vespa. E por constante meditação, né, no seu capturador, então o inseto fica com medo da vespa, né? E por constante meditação no seu capturador, o inseto, aos poucos, ele adquire as mesmas qualidades da vespa. Quer dizer, antes de abandonar o corpo, ele já adquire as qualidades da vespa. atinge o mesmo status da vespa. Então é dito assim, que alguém atinge o estado de existência de acordo com a sua constante concentração. Então assim, devido à constante meditação, alguém antes de abandonar essa vida pode atingir a consciência qualquer que seja ela. E certamente na sua próxima vida ela vai estar com aquela consciência, né? Vai estar naquele corpo. Então assim, na natureza ele observou que, né, que os insetos, que o inseto adquiria as qualidades da vespa. Então, e aqui falando a mesma coisa, né, que por constante meditação, concentração, a pessoa adquire as qualidades do que ela está meditando, né? Como Krishna fala na Bhagavad Gita, né, que a pessoa é feita de fé e a pessoa se torna aquilo que ela acredita. No que você está meditando, você se torna. Então ele continua falando assim, se meditarmos no Ser Supremo, antes de deixar esse mundo, já desenvolveremos as qualidades espirituais. E na próxima vida, teremos corpos espirituais. Quer dizer, então a yoga da meditação, a yoga que nós praticamos, Bhakti Yoga, né, essa grande ciência, inclusive o próprio Krishna fala na Bhagavad Gita, né, pense sempre em mim, me adore, me reverencia, medite em mim, porque seguramente você virá a mim. Então é uma grande ciência que você pode usar materialmente ou espiritualmente. Então se você medita no Ser Supremo, você antes de abandonar esse mundo, você já adquire as qualidades divinas, né? E quando você deixar esse mundo, esse corpo, você vai adquirir seu corpo espiritual. E também o contrário acontece também, né? Se meditarmos somente em comer e ter coisas materiais, comer, dormir, ter vida sexual, como um animal, né, qualquer, assim, como assim um cachorro, um porco, por exemplo, só pensamos só nessas coisas materiais, né, desenvolveremos mentalidades animalescas. Se você só pensa em coisas materiais, você não está muito diferente de um animal, né? E fala aqui, ó, e na próxima vida teremos corpos desses animais. Então é por isso que tem um perigo nessa pessoa, ela não desenvolve o modo da bondade e transcende. A pessoa cai em modos inferiores, ela fica meditando e só pensando em coisas materiais, ela fica assim meramente um animal e ela pode adquirir corpos materiais porque ela está desejando isso. Como que já fala, né? Você torna aquilo que você acredita. Então fala assim, mas a vida humana se destina ao entendimento da ciência da consciência. E o futuro é resultado de nossa meditação. Então, a vida humana precisa entender isso. Se você meditar em coisas materiais, você vai ficar nesse mundo material. E se você meditar em coisas espirituais, você vai voltar para o mundo espiritual. Esse é o ponto, né, desse exemplo aí do inseto, né? Então, aí o sábio continuou. Ó rei, porque estou falando aqui, o sábio está explicando para o rei seus 24 mestres, né? Ele fala assim, ó rei, desses 24 mestres espirituais, eu adquiri muita sabedoria. Agora ouça como vou te explicar o que aprendi com o meu próprio corpo. O corpo material é o 25º mestre. Então até agora eu descrevi 24 mestres, né? Então ele fala, eu tive muita sabedoria com esses 24 mestres. Mas agora tem um mestre também, que é o meu corpo, meu próprio corpo. Então ele adquiriu o conhecimento de mais um mestre, que é o corpo dele. Ele fala assim, ó, o meu corpo também é meu mestre, porque ele me ensina o desapego. Então com o corpo ele aprendeu o desapego. Fala assim, estando sujeito à criação e destruição, ele sempre
ele sempre leva um final penoso. Então, como o corpo tem criação e destruição, ele sempre leva um final penoso. Embora eu utilize o meu corpo para adquirir conhecimento, eu sempre me lembro que no final ele será consumido por outro. Assim, mantenho-me desapegado e ando por este mundo. Então ele sabe que o final, o corpo, ele vai destruir, e o final é penoso, né? Porque, pessoal, velhice, doença e morte não é incrível, né? O corpo degenerar, a doença, morte, tudo é penoso, né? Assim, e o final do corpo material é isso mesmo, né? Desde o nascimento já é um problemático, mas a velhice, doença e morte, quem nasceu vai passar por isso, né? Se der sorte, né? Porque às vezes a pessoa morre de acidente, morre antes, né? Então vamos falar assim, devemos manter bem saudáveis nosso corpo. Isso não significa também que nós não devemos negligenciar o corpo, né? O corpo é muito importante, o corpo material. Inclusive o corpo humano é muito especial, não vamos falar sobre isso aqui depois, né? Devemos manter o corpo saudável, mas ao mesmo tempo desapegados, quer dizer, cuidar desse corpo, né? Que é um corpo muito importante, porque adquire conhecimento, mas desapegado, né? Pois sabemos que o final é feliz. Qual é o final feliz? O corpo, né? As pessoas que são cristãs, eles enterram a pessoa, né? Assim? Os indianos, eles cremam, né? Então, e algumas tribos, eles jogam os corpos mortos, jogam assim para os bichos, né? Então fala assim, que o corpo, se for enterrado, vai ser consumido pelos vermes. Se for cremado, vira cinzas. E se as pessoas que jogam os corpos para lá, eles vão ser consumidos por animais, né? Vão ser consumidos. Então o corpo vai ser consumido por outro. Então devemos cultivar a inteligência para nos desapegarmos desse corpo e estarmos convictos das verdades da consciência espiritual, consciência de Krishna. A consciência espiritual nós chamamos de consciência de Krishna, né? Então a pessoa que é meditativa, ele deve estar assim, ele deve cultivar a inteligência, né? Para desapegar desse corpo material mesmo. E assim ele tem que estar convicto também das verdades espirituais, né? Então, a consciência espiritual, né? Então, esse conhecimento dado na Bhagavad Gita, no Srimad Bhagavatam, dado por esses grandes mestres, né? É o conhecimento que nós devemos cultivar, para assim, além de desapegar desse mundo, mas ter convictos, né, da realidade espiritual. Que nós, se meditarmos no mundo espiritual, meditarmos na forma pessoal da divindade, né? Deus tem a forma pessoal dele, que é um tópico muito importante, nós podemos falar, e em outro vídeo vamos falar sobre isso, né? Então, se meditarmos em Deus, no Ser Supremo, e nos tópicos espirituais, nós voltaremos ao mundo espiritual. Então, a grande ciência que é praticada por milênios e recomendada por grandes sábios. Então ele continuou falando, né? Que uma pessoa muito apegada ao corpo acumula dinheiro com grande esforço para expandir e proteger a posição da família e propriedade, etc. Quer dizer, a pessoa, né, que é muito apegada ao corpo, que ele quer, ele proteger, e o corpo ficar saudável, mas como ele está muito apegado, ele também quer proteger a família, normal, mas apegado, né, ele acha que a felicidade está ali só, né? E aí ele quer aumentar as propriedades, né, mais recursos, mais dinheiro no banco, né, quer expandir, assim, para ter mais segurança, assim. É a tendência, né? A pessoa, agora ele fala assim, aqui a pessoa faz isso para a gratificação do seu próprio corpo. A pessoa, na realidade, ela quer gratificação dos sentidos, né? Ela quer desfrutar também do seu. Então por isso que ela mantém uma boa casa, família, as propriedades, dinheiro, porque ela quer manter o corpo desfrutando, né? Desfrutar né, da vida, né? Né? Mas ele fala assim, como uma árvore que antes de morrer produz as sementes das próximas árvores, das futuras árvores. Que uma árvore, né? Toda árvore dá sementes, né? E essas sementes serão as próximas árvores. Então, antes de morrer, a árvore deixa sementes, né? E assim, ela perpetua, né? A espécie dela. Então, fala assim também o corpo material manifesta sementes futuras de corpos materiais, na forma de karma acumulado.
Então, quer dizer, quando você pratica atividades materiais, você já incorre na lei do karma, né? Porque Krishna fala na Bhagavad Gita, né? Toda atividade gera reação, gera karma, a menos que a atividade seja feita como oferta, como oferenda a Deus, entendeu? Se você oferta suas atividades a Deus, as atividades se tornam espirituais, aí você pratica jagya, né? Qualquer atividade oferecida a Deus se chama sacrifício. E essa atividade não gera karma. Por isso que a pessoa deve oferecer suas atividades, seu alimento, seu trabalho, tudo a Deus. E aí ele vai espiritualizar essas atividades. E aí ele não vai incorrer no karma, né? Então ele fala assim assegurando... então se a pessoa ela acumula karma, o que vai acontecer? É como a árvore, né? Assim assegurando a continuação da existência material, o corpo material cai morto. Quer dizer, assim como a árvore produz sementes e depois morre, se a pessoa ocupa atividades materiais, ela vai acumular karma que vai garantir um próximo corpo material para ela. Porque karma é isso, né? É a perpetuação da existência material. Então aí ele fala assim, alguém pode argumentar que de todos os gurus, né, mencionados, todos os mestres mencionados, o corpo material é certamente o melhor. Não, olha, o corpo é melhor, pois ele, quando falou aqui, né, ele nos desperta desapego, né? Ele desperta de nós desapego, inteligência refinada. Então o corpo material é o corpo mais inteligente, né? Inteligência refinada que nos capacita a nos engajarmos no serviço devocional. A pessoa pode usar esse argumento até para, não, o corpo material é muito precioso, né? Eu desenvolvo desapego, inteligência, eu posso me ocupar melhor em serviço devocional. Esse argumento, né? Então assim nós devemos, a pessoa argumentando, dando argumento à pessoa, né? Assim nós devemos servir o corpo com grande apego. Senão incorreremos o risco da ingratidão. Olha, o corpo é tão precioso, esse mestre é tão bom, devemos cuidar, temos que estar apegado a ele, né? Senão é uma ingratidão fazer isso. Como então, a pessoa pode perguntar, como então o desapego desse corpo é recomendado, uma vez que esse corpo nos outorga tantas qualidades maravilhosas, desapego, inteligência, nós podemos ocupar. Então, como é que é recomendado o desapego? A pessoa pode questionar isso, né? Então, a resposta é dada nesse mesmo verso, nesse verso é dada essa resposta, né? Que o corpo não concede desapego e conhecimento como se fosse um mestre, um bondoso mestre. O corpo, ele outorga a você esse desapego e conhecimento, não como um mestre bondoso, assim, instruindo o discípulo, né? Pelo contrário, ele causa tanto sofrimento e miséria que qualquer pessoa normal, de bom senso, vai estar convencida da inutilidade da vida materialista. Quer dizer, é um mestre, o corpo material é um grande mestre, que você vai desenvolver desapego, como está falando aqui, né? Mas essa qualidade de desapego que o corpo oferece para você, não é assim bondosamente, é que a pessoa, ela vai, como falei no começo, né? Você aprende pelos bons exemplos, pelos maus exemplos, coisas boas, coisas ruins. Então o corpo material vai causar tanto sofrimento na pessoa, que tem sofrimento mesmo, não tem jeito, né? Nascimento, velhice, doença e morte, pessoal, são misérias. A pessoa tem que entender isso, né? Não é engraçado adoecer, envelhecer, morrer, isso não é engraçado. É miserável. Então o corpo material, ele gera isso. Por isso que a pessoa desenvolve desapego, né? E a pessoa normal vai querer desapegar disso, né? E vai, puxa vida, que inútil, né? Manter o corpo, depois vai cair morto. Então, que mestre esse? Então, ela desenvolve desapego entendendo que o corpo material simplesmente vai morrer no final. Tá bom? Então, vamos continuar falando sobre isso no próximo vídeo.